Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estágio de nutrição clínica. Meu objetivo hoje é contar um pouquinho das atividades que vocês farão durante o período de estágio, assim como falar um pouquinho a respeito das notas, né? Como é que vocês vão ser avaliados em nutrição clínica. E é isso, né? Então, nosso objetivo vai ser esse. Atrás vocês estão vendo aqui um pouquinho da arte que meu filho fez durante a pandemia. Tive que liberar a parede do quarto dele para ele poder desenhar. Enfim, né? Então vocês vão. Aí eu vou dar esse treinamento para vocês e no fundo vai estar a arte que meu filho aprontou, tá bom? Então vamos começar agora. Bom, primeira coisa é que nós queremos chamar atenção, né, em relação às condutas nas entidades. Então, gente, prestem atenção que nós realmente devemos atender todas as normas que a instituição pede, né? Então, se tem que ficar com o jaleco da São Camilo, tem que ser o jaleco da São Camilo. Se tem que ser um sapato fechado, tem que ser sapato fechado. Se tem que ser sapato técnico, tem que ser sapato técnico. Enfim, né? Respeitar o que a instituição solicita, especialmente no que diz respeito ao uso dos EPIs, né? Hoje em dia, claro, as máscaras são obrigatórias, né? Então a gente já tem essa facilidade, né, de compreensão. No entanto, a São Camilo ou a própria entidade, né, que vocês forem estagiar, estão oferecendo as máscaras, né? Então, o que a gente pede para que vocês usem as máscaras, né, durante o período de estágio, e no deslocamento é que vocês usem as máscaras próprias, porque normalmente essas máscaras que são dadas, elas são descartáveis, né? Então, o que a gente pede é para que vocês usem as máscaras próprias para fazer o deslocamento, tá bom? Bom, em relação às roupas, então roupas adequadas de acordo com a solicitação do próprio hospital. Então, se tem que ser calça preta, é calça preta. Se não tem nenhuma necessidade de nada especial, não tem problema. Enfim, né? Tomem cuidado em relação aos acessórios, então brincos muito grandes, fiquem de cabelos presos para quem tem cabelo comprido, né? Tomem cuidado em relação ao cabelo. Acessórios, então, brincos, colares, normalmente aqueles bem simples, né? Aqueles pequenos, para que não contamine, né, gente? Para que não seja tão exuberante, digamos assim, tá? É importante que vocês mostrem interesse, dedicação, né, e proatividade. Inclusive, vocês são avaliados por isso, tá? Então, não espere só que o nutricionista dê para vocês tarefas, mas sejam proativos, né? Sejam proativos, porque isso é muito importante no que diz respeito à avaliação, inclusive até futuras contratações, né? Então, se vocês fizerem um bom estágio, provavelmente vocês poderão ser contratados, tá? Bom, e a questão de postura, né? Vocabulário, as brincadeiras. Então, assim, tem locais que realmente são mais descontraídos, né? Tem locais que já são mais sérios, enfim, né? Independentemente disso, tomem muito cuidado em relação a essas questões, né? Pensem que a gente está trabalhando, que já é o nosso lado profissional, nem sempre as pessoas gostam de brincadeiras, né? Nem sempre as pessoas que estão lá no local têm a mesma visão que vocês, né? Saibam das mesmas coisas que vocês, então tomem muito cuidado, tá? Bom, em relação às faltas, o que nós podemos destacar, né? As faltas, elas devem ser realizadas em casos extremos, tá? Só que o que é importante? Avisar o local de estágio, porque eles estão esperando vocês, eles estão contando com a presença de vocês, então, se caso precisar faltar, justifica no local, né? Que vocês não vão, que por algum motivo, e avisem o professor supervisor, tá? Todas as faltas devem ser repostas. Por que devem ser repostas? Por conta da carga horária. Então, se vocês não repuserem, não vai ter carga horária suficiente de estágio. Então, vocês vão ter que repor. Já explico como é que vocês vão fazer essa reposição. Claro, negociado com a entidade, né? Mas vocês não vão poder fazer mais de 8 horas por dia. Então, eu já explico isso
mais para frente aí em relação a essa questão da reposição. E que mais, né? O que a gente sempre pede é que toda falta deve ser justificada. E o que é justificado? Então, problemas de saúde, então a partir daí são apresentados os atestados médicos, ou então a questão de óbito, né? Então, óbitos de familiares de primeiro grau, tá? Então, são essas questões em que são permitidas aí a ocorrência de faltas. Outros casos, gente, assim, conversem com o supervisor de vocês, tá? Claro que, assim, dentro das nossas normas nós não permitimos, mas tem momentos, né, assim, que vocês precisam faltar e tem que ser justificada, tá? Então, vocês têm que comunicar ao professor supervisor e justificar o porquê da sua falta. E daí o professor supervisor vai ver se tem a possibilidade de ser reposta ou não, né? Se foi uma falta realmente justificada ou não, tá? Então, prestem muito atenção nisso. As faltas realmente elas são em casos extremos, porque nós temos de cumprir, gente, pensem bem, né? A carga horária de estágio tem que ser 100% da carga horária. Então, por isso que é obrigatório reposição. E se caso vocês faltarem mais do que 2, 3 dias, né? Acaba não conseguindo fazer a reposição e aí vocês perdem o estágio, tá? Então, é necessário aí, se caso precisarem faltar, são casos extremos mesmo, tá bom? As atividades solicitadas pela faculdade, solicitadas lá pelo manual, tá, gente? Elas devem ser feitas fora do período de estágio. Então, elas devem ser feitas em casa, fora do período de estágio. Tudo que vai ser solicitado por nós, professores. As atividades solicitadas pela instituição, claro, vocês deverão fazer, né? E vocês deverão dar prioridade a essas atividades. As atividades que nós solicitamos não é para ser realizada, né, no local de estágio, exceto quando vocês vão ter que buscar dados, mas não é para fazer atividade, e sim somente coleta de dados, tá? Então isso tudo bem, porque não tem outra forma a não ser copiar os dados, enfim, tá? Mas todas as atividades deverão ser feitas em casa e não podem ser realizados lá dentro do hospital, tá bom? Ainda mais que a nossa carga horária está pequena, ela está bem reduzida, então o que nós queremos? Dar prioridade para que vocês vivenciem a rotina do nutricionista. Então, essa é a nossa ideia, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o preenchimento da folha de frequência, tá? A folha de frequência, né, o seu cabeçalho deve ser digitado. Então eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, né, como é que vocês vão, onde deve ser digitado. Mas a folha de frequência ela deve ser preenchida com hora cheia ou de meia em meia hora, né? Então não tem folhas de frequência que entra 7h15, 7h20, não. Ou é 7 ou é 7h30, tá? Então, esse é o horário que vocês vão marcar na folha de frequência. No finalzinho do estágio, vocês vão ter que solicitar a assinatura, né, do nutricionista. Tem locais que o nutricionista assina todos os dias, tem locais que não, né? Tem locais que o nutricionista fala, bom, pode deixar aí no cantinho e depois eu assino tudo, tá? Então, antes de começar o estágio, converse com o nutricionista, né? Tem nutricionistas que pedem para deixar essa folha de frequência numa pastinha lá na mesa, né? Na mesa dela. Tem nutricionistas que pedem para ficar com o próprio aluno. Então, conversem isso com o nutricionista, qual é a preferência, né? O que o nutricionista prefere. Outra coisa, no final do estágio também, então depois do nutricionista ter assinado, não esqueçam de pedir para o nutricionista também carimbar, porque isso é importante, né? Colocar no final, contar a carga horária final. E a lápis, colocar, né, preencher a carga horária total. Então, eu digo a lápis, por quê? Porque o professor supervisor vai fazer a contagem também, e se caso tiver erros, né, aí o supervisor pode corrigir, apagar e corrigir, tá? Então, lembrando que a folha de frequência não podem ter rasuras, não pode ter o branquinho,
tem que ser com a mesma cor de caneta, inclusive o mesmo tipo de caneta. Então, se for uma caneta esferográfica, vai ser preenchido com caneta esferográfica. Se for com aquela porosa, vai ter que ser porosa até o final, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam que a folha de frequência é um documento de vocês, então ele deve ser muito bem feito e não devem ter, de nenhuma hipótese, rasura nenhuma. Se tiver, o professor supervisor vai pedir para vocês fazerem tudo de novo, tá bom? Bom, e qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, claro, gente, tem o supervisor de vocês, então conversem com o supervisor, né? Como é que vocês podem preencher, como é que vocês poderão fazer se computa tal dia, se não, então conversem com o professor supervisor de vocês, para não ter erro, tá bom? E o que vocês vão precisar registrar? Então, as primeiras duas linhas, né, vocês vão registrar primeiro o DEC, tá? Na verdade, vocês não vão escrever DEC, mas vocês vão colocar a data do dia 16/10 e coloquem, gente, das 8, que é o horário de início, às 16, que é o horário de término. E o dia do treinamento, que é o dia que vocês estão assistindo essa aula hoje, né? Então, 30/10, também do período das 8 às 16. É importante que vocês coloquem exatamente essa carga horária, né? Justamente para que compute, né, no final do estágio, a carga horária, que complete essa carga horária, né? Total, para que vocês tenham aí a carga horária suficiente para o estágio, né? A carga horária necessária de estágio. Então, esses são os 2 dias que vocês deverão registrar na planilha de frequência. Então, dia 16/10 e dia 30/10. Não precisa escrever QEDEC, nem precisa escrever treinamento, tá? Mas só deixem os dias, horário de início às 8 e horário de término às 16. O restante, então, a partir do dia 3, que é o dia que vocês vão começar a fazer estágio, até o dia 14/12, né? Vocês vão colocar a carga horária de vocês, o horário de entrada e o horário de saída que vocês estão fazendo e de acordo com o contrato, tá? Não pode registrar, na verdade, né, não é que não pode, vocês vão registrar as 6 horas de estágio, tá? Como eu havia dito, quando vocês faltam, vai precisar fazer a reposição. Então, a reposição, ela pode ser feita, né, durante esses dias, tá? Durante os dias de estágio, e vocês vão poder registrar apenas 2 horas a mais. Então, vocês poderão registrar no máximo 8 horas por dia. Não pode passar dessas 8 horas por dia, tá bom? Então, vocês vão registrar sempre o horário de vocês e, salvo exceções, quando vocês precisarem repor por algum motivo, principalmente por conta de falta, que seja justificada, lembrando, tá, gente, que seja justificada, aí sim vocês poderão colocar mais 2 horas, acrescentar aí mais 2 horas, tá? Então, durante aquela semana, né, naquele dia, vocês deverão registrar aí 6 horas, no máximo 8 horas por dia, tá bom? E é isso. Bom, gente, eu acabei tampando o meu rostinho, porque o slide ele é muito comprido, só para eu não ficar na frente, né? Mas estou por aqui. Enfim, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as supervisões, tá? Em nutrição clínica, nós teremos apenas uma supervisão presencial, que seria no final do estágio, tá? Onde a gente vai colher todos os documentos, enfim. Podem ser que existam aí professores, supervisores, ou até mesmo em função da necessidade do local de estágio, né? Que peça para que a gente faça uma supervisão presencial. Mas aí o professor supervisor vai falar isso para vocês, tá? Que a primeira supervisão vai ser presencial. Então, ele vai comentar aí caso haja necessidade, tá? De qualquer forma, todas as outras, né, tudo que for solicitado em relação às atividades vão ser apresentados via remota. Então, gente, prestem atenção, né, no horário em que o supervisor de vocês marcarem, agendarem essa supervisão, né? Tomem muito cuidado, não faltem, não cheguem atrasados, porque já está tudo no cronograma, né? Inclusive, o professor supervisor, ele passa essas datas logo no início.
Então, vocês já têm essas datas no início, tá, gente? Então, é o que eu falei, se caso precisar faltar, conversem com o professor supervisor, mas tentem, né, não faltar, tentem não chegar atrasado, né? Porque essas reuniões normalmente são feitas com mais de um aluno. Então, e o professor supervisor, ele tem aquele momento para discutir os casos com você e mais o outro aluno, né? E ele não tem tempo, porque os outros dias ele já agendou com os outros colegas de vocês. Então, tomem muito cuidado, né, com relação a essa questão de atrasos, com relação a essa questão de faltas. Se houver necessidade mesmo, converse com o professor supervisor. Pensem, né, gente, que o professor supervisor ele também está dando aula, ele também está gravando outras aulas, né? Tá lendo TCC, então tem bastante atividades aí acumuladas, tá? Então, tomem muito cuidado em relação a essa questão, não cheguem atrasados e procurem ao máximo não faltar, tá? Bom, todas as nossas reuniões, né, essas supervisões via online, elas acontecem via Teams. Então, para que vocês possam entrar no Teams, é necessário um e-mail institucional. Eu acredito que todos vocês, dessas alturas do campeonato, né? Eu acredito que todos já tenham esse e-mail institucional. Se caso não tiverem, tá? Eu peço para que vocês entrem em contato nesse e-mail aqui, tá? Para que vocês possam solicitar o e-mail institucional, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre as atividades de estágio, eu quero conversar com vocês sobre o preenchimento do link de opções, tá, gente? Então, isso aqui é uma coisa importante para vocês que farão estágio ano que vem, né? Então, período de estágio de 2 de fevereiro a 2 de abril. Esse link vai abrir para vocês aí a partir do dia 30, então no dia 30 vocês vão receber as entidades cadastradas e mais esse link para vocês preencherem. E vai ficar aberto até o dia 4, tá? de novembro, então até quarta-feira da semana que vem, às 22 horas, tá? Prestem atenção, gente, que o preenchimento do link é muito importante, não esqueça. Se vocês não preencherem, né, vocês vão ficar com as vagas remanescentes. Então, vamos supor que a vaga remanescente fica distante do local onde vocês trabalham, do local, né, da casa de vocês. Então, é importante que vocês preencham. E preencham com detalhes, inclusive se vocês tiverem tendências, né, uma DP. Por que que é importante, gente, se vocês tiverem qualquer pendência? Para que nós possamos fazer, inclusive, até solicitações para entidade de estágio. Então, por exemplo, nesse semestre eu tive uma aluna que fazia DP quinta-feira de manhã e ela fazia estágio pela manhã. Então, eu tive que ligar para a unidade e falar, olha, a aluna vai, de quinta-feira, ela vai fazer o estágio no período da tarde. Então, inclusive, para fazer essas negociações com a própria entidade de estágio. Então, preencham de maneira adequada, né? E preencham, inclusive, com bastante detalhes, né? Qualquer tipo de pendência, enfim. E o que nós queremos também dizer para vocês que, em função da pandemia, né? Assim como nós enviamos o cadastro das entidades para vocês, pode ser que tenha algum tipo de alteração, né? Esperamos que para o ano que vem as coisas já melhorem, né? Então, por exemplo, as escolas já abram, né? Vocês consigam fazer aí os estágios de saúde coletiva em educação nutricional, porém nós não sabemos. Então, pode ser que haja aí alterações em função da pandemia. Então, vocês precisam estar cientes em relação a essa questão, tá bom? Enfim, então agora nós vamos falar das atividades que vocês deverão realizar no período de estágio, né, em nutrição clínica. Então, primeira coisa que vocês deverão fazer é pegar o manual de estágio que está lá no e-mail, né? Inclusive, baixem esse manual de estágio e tenham ele no computador, porque vocês deverão digitar as atividades. Lembra que eu falei que todas as nossas supervisões serão via remota, salvo exceções, né? Que a gente vai presencialmente, principalmente na primeira, né?
Então, todas as atividades serão entregues via remota, né? Então, ou via chat, ou via e-mail, conforme o professor supervisor solicitar. Então, ela deve estar digitada. Então, baixem o arquivo para vocês poderem fazer aí as atividades, tá? Então, não esqueçam de pegar aí o manual de estágio. Bom, aqui é o nosso cronograma de atividades. Então, essa daqui, esse primeiro encontro, que é o do dia 30 do 10, em que nós disponibilizamos essa aula que eu estou dando aí para vocês. Então, a gente fala que é um treinamento geral, tá? E a semana que vem, então, vocês vão começar os estágios, mas a partir da semana que vem, os professores supervisores, eles vão entrar em contato para dar as orientações específicas de cada local, né? Além disso, passar as datas das supervisões. Então, é nesse dia que o professor vai conversar melhor com vocês, tá? Então, esse encontro vai ser importante aí para passar as datas, para passar o que vocês deverão fazer, como é que vocês deverão entregar, enfim, tá? Vai passar com mais detalhes. O terceiro encontro, então, já é via remota, né? Esse terceiro encontro, que é o que eu falei, pode ser que em alguns locais algum supervisor possa necessitar fazer presencialmente, principalmente se o local de estágio for um primeiro local de estágio, uma primeira vez em que vocês estejam estagiando, então pode ser que isso aconteça. Então, o professor supervisor vai falar com vocês, tá? Nessa primeira supervisão, seja remota ou presencial, o que vocês farão? Vocês deverão entregar o chamado checklist, tá? Esse checklist, ele contém uma série de questões, mas é para vocês responderem como um checklist mesmo, né? Acerca, né, o assunto relacionado ao local de estágio. Então, como que funciona, né, o estágio, como é que funcionam as atividades do nutricionista e, ou então, se a gente estiver falando de consultório e ambulatório, como é que o paciente chega, como é que o paciente é atendido, existe uma triagem. Então, tem toda uma conversa, né, como que são feitas aí os atendimentos. Então, eu vou mostrar para vocês esse checklist, tá? Mas já está lá no manual, mas nesse primeiro dia aí, essa primeira reunião aí, que vocês deverão entregar o checklist, eu vou mostrar ainda, mas é um checklist preenchido de maneira, como um checklist mesmo, né? De maneira aí bem direta, bem objetiva. Aí, a partir da quarta, né, e quinto encontro, as supervisões serão para discutir os casos clínicos práticos de vocês, né? Então, vocês deverão acompanhar aí 2 pacientes e nesse primeiro encontro vocês vão apresentar, né, o caso 1 e no segundo momento, que seria esse daqui, né, esse quinto encontro, no segundo momento vocês vão apresentar o caso 2. Também já vou passar para vocês como que é o roteiro, né, do que vocês deverão aí responder a respeito desses casos clínicos de vocês, tá bom? E aí a última supervisão, que vai ser presencial, tá? Nessa última supervisão presencial é quando o professor supervisor vai até a unidade, lá nós fazemos o fechamento, nós fazemos toda a devolutiva da avaliação de vocês e faremos a coleta dos documentos, então, do contrato, da ficha de avaliação da entidade, da folha de frequência e também da folha de avaliação, né, da ficha de avaliação do aluno. Então, vamos ver como é que esse checklist e como que vocês deverão desenvolver o caso clínico, tá? Bom, aqui a gente tem o checklist, lembrando que nós temos 2 tipos de unidade. Então, nós temos hospitais e ambulatórios / consultórios, né? Então, o checklist de hospital é esse aqui, tá lá contido no manual de vocês. Então, vejam, gente, que a maneira como vocês deverão preencher é como checklist, tá? Claro que aqui nós temos 2 perguntinhas, então, descrever a rotina do nutricionista aqui, por exemplo, né?
e apresentar um modelo do mapa de dietas. Então, vocês vão entender a importância que o mapa de dietas tem dentro de um hospital, tá? E a partir daí, vocês vão preencher todas essas questões. Então, esse é o checklist, né? Então, vamos lá. Triagem nutricional, por exemplo. Tem a triagem nutricional? Aí vai colocar assim, qual que é o protocolo? E a partir daí, vocês vão discutir com o professor supervisor. Então, aqui é a continuação do checklist hospitalar, tá? Então, vocês terão aí que entregar naquele terceiro encontro, digamos assim, o checklist hospitalar, né? Ou então, o checklist de ambulatório. Então, checklist de ambulatório, a mesma coisa, ambulatório ou consultório, né? Vocês farão aí apresentar o modelo de protocolo de atendimento, se houver, né, esse modelo de protocolo, e apresentar um fluxograma do atendimento aí do ambulatório ou do consultório. Então, o paciente chega na clínica, para onde que ele vai, já vai direto para o nutricionista, preenche alguma ficha com antecedência, enfim. E posterior a isso, vocês vão responder, então, o checklist e vão discutir com o professor supervisor, tá? E aí aqui é a continuação do checklist, então vocês vão, a partir do checklist, vocês vão ter noção, né, das atividades do nutricionista e qual é a função do nutricionista dentro daquele ambiente, daquela entidade de estágio. Bom, e aí nós vamos para o acompanhamento nutricional, que é a discussão dos casos clínicos, né? Então, vocês deverão acompanhar 2 pacientes, então, seja do hospital ou seja da clínica, né? E quanto vocês estiverem acompanhando, e eu digo diariamente, né? Vocês vão acompanhar esses pacientes, vocês vão fazendo a coleta de dados, tá? Vocês vão fazendo toda a coleta de dados, inclusive quais dados? Os dados que estão sendo solicitados. Aí vocês vão preencher de acordo com o roteiro que eu vou apresentar para vocês e vocês vão discutir com o professor nas datas agendadas, né? Baseado em referências bibliográficas, tá, gente? Então, não esqueçam que todo o processo de discussão tem aí as referências para vocês seguirem, né? Para vocês tomarem como base, e é importante. Então, vamos ver qual é o nosso direcionamento, qual é o roteiro que vocês deverão seguir para fazer esse acompanhamento nutricional. Então, tá aqui, ó. Então, tá pequenininho porque eu quis tirar a foto, né, do manual, mas vocês têm lá facilmente dentro do manual, tá? Então, vocês têm lá o roteiro e questões divididas, então, né? Do hospital e questões divididas se for ambulatório ou se for aí consultório, tá? Então, casuística, então nome, idade, sexo, informações sociais relevantes, enfim, né? Aí vem para a triagem, aí depois o diagnóstico do estado nutricional. Para fazer o diagnóstico, a gente tem que fazer toda a avaliação nutricional, seja ela antropométrica, exame físico. Então, isso vocês vão discutir com o professor supervisor, né? Posteriormente, vocês vão fazer análise, né, de exames bioquímicos, se tiver esses exames bioquímicos, vai fazer análise do tratamento clínico, vão calcular as necessidades calóricas, as necessidades de macro, as necessidades de micronutrientes, e daí vocês vão propor a intervenção. Na verdade, a própria intervenção já vai ter sido feita, né? Seja em local, em hospital, seja em consultório. E daí vocês vão discutir o que foi feito e também propor novas inserções, né? Novas intervenções que possam aí adequar ao paciente. Então, vocês deverão aí seguir, né, atender a esses 2 pacientes obrigatoriamente, acompanhar esses pacientes de forma diária, né? Seja em hospital, seja em ambulatório ou consultório. Tá certo que em ambulatório, consultório, a gente não consegue fazer o acompanhamento diário, mas às vezes a gente consegue fazer o atendimento de retorno desse paciente, tá?
e vocês vão seguir todo o roteiro para preencher, né? Digitado, né, preferencialmente digitado, para que a gente possa discutir na quarta, né, no quarto encontro e no quinto encontro. Então, no primeiro encontro é o caso 1 e no segundo encontro o caso 2. Bom, e como é que vocês vão ser avaliados? Então, a gente tem primeiro, né, primeira nota do checklist que vocês vão entregar. Como eu falei para vocês, a grande maioria aí vai ser via remota, mas pode ser que o professor aí tenha aí a necessidade de fazer primeiro uma visita, então vocês vão entregar presencialmente, vão discutir com o professor presencialmente, ou então vocês vão discutir com o professor via remota. Esse checklist vai valer 1 ponto, né? E o exercício de acompanhamento prático, ele vai valer 4,5 pontos, né? Para cada caso, vale 4,5. Daí, então, a gente soma 9 pontos do caso clínico, porque nós temos 2 casos, e mais 1 ponto do checklist, totalizando aí 10 pontos. Aqui, né, nós simplesmente destrinchamos, né, como é que nós vamos dar a nota, né? Então, para a casuística é 0,1, né, para cada caso, para a triagem 0,2, para o diagnóstico, né, de nível de assistência, não diagnóstico, desculpa, mas o nível de assistência 0,2, aí para avaliação antropométrica meio ponto, enfim, nós discriminamos aí a avaliação de cada um dos pontos que será discutido aí com o professor, tá? Então, é dessa forma que vocês serão avaliados. Bom, no primeiro encontro eu coloquei aqui via remota, mas eu fiz questão também de colocar aqui se houver necessidade, né, de ser presencial. Então, não esqueçam aí do checklist. E, gente, preencham a planilha de acompanhamento contínuo. Qual é essa planilha de acompanhamento contínuo? Também está lá no manual. Então, preencham, né, com os dados de vocês, então, nome do aluno, matrícula, semestre, campus, a entidade de estágio supervisor, está lá no manual, é importante vocês preencherem, tá? Essa ficha, além de ter essa parte, esse cabeçalho, ela tem esse registro. Então, essa ficha de acompanhamento do aluno, é importante que vocês entreguem logo no início, para o professor poder fazer as suas avaliações e as suas marcações em relação a cada um dos encontros realizados com você, né? Mostrando aí, escrevendo como é que foi o desempenho e dando a possível nota. E aí, baseado nessa ficha de acompanhamento, é que nós vamos dar, aí que vocês vão saber, né, quanto vocês tiraram em relação ao checklist, né, então aqui, quanto vocês tiraram em relação ao acompanhamento, né, do caso prático, do caso clínico, aqui é o segundo, e aqui é a nossa visita quando vocês vão dar ciência da nota de vocês, tá? Então, é importante que tenha essa ficha de acompanhamento preenchida para antes de começarem todas as supervisões, para que os professores possam fazer aí as suas marcações em relação ao que foi discutido em cada um dos encontros. Bom, e a última, que é aquela presencial. Então, essa última, gente, prestem atenção que aqui nós temos uma série de documentos a serem entregues, né? Então, por exemplo, a folha de frequência preenchida, assinada e carimbada pela entidade, né? Então, a folha de frequência preenchida de maneira adequada, sem rasuras, com marcação de uma ou a cada meia hora. Então, não esqueçam disso, com a mesma cor de caneta, né? Em qualquer dúvida, perguntem para o professor supervisor. Além da folha de frequência, vocês vão entregar a planilha de qualificação do aluno preenchida pela entidade, né? Então, com a avaliação do nutricionista assinada e carimbada. A planilha de qualificação do aluno, que deve ser preenchido pelo professor, então o professor ele vai fazer a avaliação lá naquele dia, mas vocês já deverão levar essa ficha só para o professor assinar e futuramente depois carimbar. E como a primeira a presencial, né, vai acontecer nesse dia, né, logo depois, no final, não esqueçam de entregar o contrato de estágio
aí assinado, né, pelo local de estágio. Então, só para a gente comentar aqui, né, a planilha de qualificação do aluno, da entidade, vocês têm lá no manual, tá bom? E essa planilha de qualificação, ela deve ser preenchida, né? Esse cabeçalho deve ser preenchido de forma digitada, assim como a planilha de frequência. Então, é esse documento que vocês deverão entregar na supervisão, que vai ser presencial, na última, né? Aqui com a avaliação do nutricionista, assinada e carimbada. Essa daqui é do professor, também deve ser entregue na última supervisão, né, na presencial, também assinada, com o cabeçalho digitado, né, e aí no dia da supervisão o professor ele vai avaliar como é que vocês estão, né, e aí a gente assina e carimba posteriormente. E mais a planilha de frequência. Então, a planilha de frequência eu acabei colocando aqui para vocês não esquecerem que ela também deve ser digitada, né? O cabeçalho deve ser digitado, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Esse é o nosso treinamento inicial. O professor supervisor, né? Cada um deles vai conversar com vocês na semana que vem, né? A partir do dia 3. Com datas aí agendadas, então nós vamos passar aí para vocês as nossas datas, nós vamos falar especificamente de cada local, então o acompanhamento desses casos, como é que deverão ser feitos, né, esses casos, por quê? Porque cada local tem a sua particularidade. Então, na semana que vem, né, os professores supervisores farão aí uma inserção aí, né, farão uma reunião para identificar melhor quais são, como é que vocês deverão fazer, conduzir, se vai ter presencial, né? A primeira vai ser presencial ou não. Então, cada professor vai ter aí a sua particularidade, então fiquem atentos, né? Então, a gente entra em contato por e-mail ou por WhatsApp, tá? Então, fiquem atentos a esses meios para que a gente possa aí ter uma comunicação perfeita, tá bom? E para finalizar o estágio, voltei aqui com a minha carinha, né, a pedido da professora Mônica, que ela pede para colocar esse texto, né, do Chico Xavier, dizendo o seguinte, né, que o mundo não é dos espertos, e sim, né, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações futuras. A esperteza corrompe a vida e a honestidade enobrece a alma. É uma frase aí muito importante, acho que é muito interessante vocês raciocinarem a respeito do que foi, né, do que está sendo dito aí, o quanto é importante sermos sinceros, sermos verdadeiros, porque isso realmente só nos trazem bons frutos, tá bom? Então, gente, desejamos aí de coração um ótimo estágio, espero que vocês aproveitem ao máximo o que está sendo aí proposto, tá? Desejamos aí tudo de bom nesse último período, né? Que a equipe, estamos aqui disponíveis aí para vocês, né? A equipe de nutrição clínica, e desejamos aí um ótimo estágio para todos, tá bom? Um beijo grande e até a semana que vem com cada um dos seus professores supervisores, tá bom? Beijinho, até mais!